Fala, minha gente, sejam todos bem-vindos ao canal. Conforme prometido, toda semana vamos ter vídeos aqui tratando os mais variados assuntos para você, empresário, sobre mentalidade de negócios, sobre pessoas, sobre estruturação, gestão, planejamento financeiro, planejamento tributário, os mais variados assuntos e também agora pauta quente, nós estamos trazendo aí, falando muito sobre a reforma tributária, sobre os impactos também das resoluções que acabaram acontecendo nos últimos dias aí para o Simples Nacional. O tema de hoje é: MEI e Simples Nacional estão na mira do governo. E eu vou contar para você tudo nesse vídeo. Mas antes eu não posso deixar de convidar você a se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar. Eu estou precisando muito da sua ajuda, esse canal é novo e para mim poder alcançar mais pessoas e levar os conteúdos, eu precisarei da sua ajuda. Combinado, gente? Não esquece, deixa o like aí para me ajudar. Bem, gente, o assunto de hoje é o assunto quente que está aí na pauta do dia a dia e nós vamos estar trazendo isso para vocês hoje aqui com um pouquinho mais de claridade, para vocês entender já o que está acontecendo, os impactos que aconteceram é, com o advento da reforma tributária e o que isso está impactando diretamente os MEIs e também as empresas do Simples Nacional. As empresas que estão começando, empresas ainda que não alcançaram cifras ou faturamentos para estudar um regime diferenciado, como, por exemplo, lucro real ou lucro presumido. Então, nos últimos dias, nós tivemos muitas novidades, muitas mudanças na legislação, e dentre elas, né, nós tivemos a Resolução 83, 2005, que trouxe várias mudanças e elas refletiram, impactaram diretamente empresas do Simples Nacional e principalmente os MEIs. Então, gente, uma das coisas que a gente vem falando muito é que o governo hoje já tem a possibilidade de fazer cruzamento de tudo, inclusive da pessoa física. Mas fica naquele disse, não me disse, isso aí é mito, não pode ser verdade, porque senão já estava todo mundo autuado. E agora, para ficar mais claro, né, com a resolução 83/2025, não há mais dúvidas, porque o que, que o governo fez com a sanção dessa resolução? Mudou as regras do MEI e algumas regras do Simples Nacional também. No MEI, por exemplo, nós tivemos a novidade de somatório de CPF mais CNPJ. Então, a partir de agora, 2026, tudo que entrar no CPF e no CNPJ somarão juntos para formar o faturamento total do MEI. Se somar e passar, a empresa vai se desenquadrar. Então, vou falar um pouquinho agora nessa primeira parte sobre o MEI, e aí depois nós vamos falar também do Simples Nacional, todos os impactos e como que essas novas legislações elas vão trazer uma maior igualdade na competição dentro do mercado, mas também vai trazer um aumento da carga arrecadatória do governo. Ou seja, o cidadão, o empresário vai pagar mais imposto. Então, essa resolução ela criou o maior cerco já visto para o MEI. Por quê? Porque agora tudo que você recebe no CPF entra no seu limite do MEI. Isso deu início a uma nova forma de faturamento que nós podemos chamar de faturamento híbrido obrigatório. Então, na prática, é, aquele serviço extra que o empresário do MEI faz, ele recebe o Pix na conta pessoal, algum outro tipo de trabalho autônomo, e até mesmo aqueles Pix informais que recebe na conta corrente, tudo isso vai se somar ao faturamento do MEI. E é importante, né, que como nós estamos falando do MEI, mas isso na prática pode ser aplicado para tudo. E aí depois eu posso estar até trazendo aí na segunda parte desse vídeo sobre isso. Então agora o governo vai cruzar automaticamente os PIX do seu CPF, as notas do CNPJ, atividades autônomas que você faz, serviços informais, entradas na conta pessoal. Gente, talvez até o Pix do churrasco do final de semana vai ser somado. Provavelmente vai ser somado. E você vai ter que explicar isso depois.
Então, nós vamos ter uma nova realidade de fiscalização e de cruzamento de informações. Isso vai ser fundamental para que a gente tome as próximas medidas e até mesmo mude a forma de gestão do microempreendedor individual, que hoje basicamente abre o MEI para abrir, tirar um CNPJ e faz uma bagunça toda, misturando contas pessoais com contas jurídicas e com toda essa nova regra, com certeza o empresário do MEI vai ter que tomar muito cuidado, se organizar, talvez até contratar um profissional para deixar tudo isso em dia, se ele não se considerar capacitado para isso. E, juntamente com isso, nós vamos ter várias consequências, né? O MEI vai passar a ser desenquadrado automaticamente, vai pagar cobrança retroativa, né? Porque se caiu na malha fina, você vai perde os benefícios do MEI e automaticamente precisa ser tributado como microempresa. E isso muitas vezes acontece de forma retroativa, porque você somou acima de 20% do faturamento, você é obrigado a fazer a tributação no regime do Simples Nacional desde o início do ano. Então, o que nós entendemos é que nunca o MEI teve tão vulnerável quanto hoje. E nunca, talvez, o MEI teve uma fiscalização tão dura. E o único de tudo isso é que o próprio presidente atual do nosso país falou que o MEI não é emprego formal, que para o Lula, né, o MEI não é trabalho, não é vínculo, e não deveria ser tratado como uma atividade formal. Mas ao mesmo tempo que o governo foi lá e desvalorizou o MEI, agora ele cria uma regra muito mais dura, um controle muito mais invasivo e o maior risco de desenquadramento da história. Então, nós tivemos um discurso de inclusão, mas a prática é de uma forte vigilância e de uma punição bem abrupta para os MEIs que não se enquadrarem e não fazerem todo o processo de forma correta. Como consequência, né, os empresários que fazem bicos, que recebem Pix pessoal, na conta da pessoa física, da jurídica, vai ser somar tudo junto. Quem vive de serviços informais, todos esses empresários, esses empreendedores, vão estar na lista negra aí sobre vigilância do governo. Lá no começo o MEI foi criado para facilitar, mas hoje nós já estamos vendo que o MEI está sendo tratado já como uma empresa comum, uma empresa normal, vai ter ferramentas para seu rastreamento, um eixo maior de arrecadação e mecanismo dos controles, né, estatais aí para averiguar se não está havendo sonegação ou não. Enfim, isso faz tudo parte do processo da reforma tributária que busca eliminar toda a sonegação no Brasil. O governo já está preparado, a resolução 83 ela só demonstra aquilo que a gente já vinha falando de que nós vamos ter uma fiscalização, cruzamento de informações muito mais rígidos no Brasil. Gente, para complementar, o governo está de olho no MEI, mas também está de olho no Simples Nacional. Por quê? Ele tem um mecanismo hoje mais simplificado e o governo muitas vezes não conseguia fazer cruzamentos, embora o Simples Nacional já dentro da lei 123/2006 trazia várias obrigatoriedades. Por exemplo, se uma empresa meia receber aporte capital de investidor anjo, necessariamente era obrigatório essa empresa a entregar ECD. Muitas vezes isso não estava acontecendo. Distribuição de lucro aos sócios. Se, por exemplo, a empresa tivesse lucros maiores que 8% para atividades de comércio, lucros maiores de 32% para atividades de serviço, obrigatoriamente precisaria entregar ECD, que é uma escrituração contábil para justificar o maior lucro e ter a isenção do imposto. Mas isso muitas vezes passava despercebido, o governo não tinha controle, e agora com o cruzamento do financeiro mais contábil, mais as notas fiscais, o governo vai ter todo um cruzamento. Para isso, o governo resolveu, junto com a reforma tributária, levar toda a base de apuração para um único local. Então, hoje tudo vai ser feito na União e não como hoje é feito, parte na União, parte no município e parte no estado. Isso vai fazer com que as ferramentas de cruzamento atuem muito mais rápidas. Agora, com a inteligência artificial, isso talvez seja
questão de horas, dias, minutos, ainda não sabemos, mas o cruzamento vai acontecer de uma forma muito mais rápida, enérgica e assertiva. Isso fará com que o Simples Nacional entre na mira do governo. Então, as empresas normalmente Simples Nacional, por ter um método mais simplificado, pagar sobre o faturamento, não fazem controle financeiro, muitas vezes omitem movimentação bancária. Então, tudo isso agora vai passar a fazer parte da movimentação. Agora, você imagine você, empresário do Simples Nacional, fatura 100 mil por mês lá, do nada sai um Pix de, sei lá, 25 mil da tua conta PJ para conta pessoa física. O governo vai olhar para isso e talvez, se você não tiver toda a movimentação contábil, toda a movimentação bancária informada, você pode ter o risco aí de sofrer retenções, pagar imposto sobre isso. Fica o alerta, as empresas do Simples Nacional estão na mira do governo. A nova reforma tributária em outros países ela não aceita um sistema como no Brasil tem do Simples Nacional, então aqui no Brasil está sendo feito um Frankenstein para manter o Simples Nacional, e mas junto com isso o governo já tem trazido vários mecanismos aí para fazer o controle do Simples Nacional também. Outra questão importante, né, que o Simples Nacional também, junto com a reforma tributária, perde a competitividade de mercado, que eu já falei bastante no último vídeo. Vou deixar, inclusive, aí nas legendas o último vídeo aí, se você não assistiu, assista, que é importantíssimo para você entender quais os impactos que a reforma tributária vai trazer diretamente para você já a partir de 2026. Além da PL 1087, que foi sancionada pelo governo agora nesses últimos dias, né, que traz uma nova forma de cálculo do imposto de renda, onde pessoas físicas com rendimentos até 5 mil terão isenção do imposto de renda. Pessoas físicas que tiverem rendimentos até 7.350 terão uma redução. E a partir daí já entra-se na nova base de cálculo progressiva do imposto de renda. E, juntamente com ela, veio também a Lei das Altas Rendas, que prevê a distribuição de lucros de acima de 50 mil reais mensais já sofrer retenção do imposto de renda. Ainda existem muitas discussões dentro do cenário jurídico, visto que existe algumas nuances na Lei 123/2006 que diz que no Simples Nacional não haveria retenção. Então, nós vamos ter que aguardar ainda as próximas normativas do governo para sair essa definição. Além disso, nós temos um outro ponto importante que nós devemos destacar, é que o governo também autorizou agora também os estados e municípios a exigirem a ECD para fins de controle. Isso vai ficar a critério de cada local decidir se vai ser implantado ou não. Eu imagino que sim, porque os municípios e estados eles precisam ter maior controle sobre a arrecadação, já que na nova reforma tributária, essa distribuição dos impostos que vão ser todos coletados pela União, eles serão distribuídos proporcionalmente aos municípios e estados. Então, vai ser necessário um controle maior e com certeza essa fiscalização será mais intensa tanto pelos municípios como pelo estado. Então, minha gente, o Simples Nacional está na mira do governo e muito forte, muito forte. Nesse início do ano 2026, toda a apuração já começa a ser feita na União, então nós vamos ter cruzamento de informações muito mais rápidas, a fiscalização será muito mais rápida, como acontece já em alguns municípios, perdão, em alguns estados, aonde, por exemplo, o cruzamento de Pix e cartão de crédito acontece até o 20º dia do próximo mês, e se as emissões de notas fiscais estiverem erradas, divergentes, né, usando o termo mais correto, a empresa é autuada e tem que arcar ali com juros e multas, né, por conta dessas omissões. Então, isso provavelmente vai acontecer para todo o Brasil agora, com a apuração sendo centralizada em um único local. E é isso, minha gente. Hoje eu quis trazer um pouquinho sobre essas mudanças aí para o meio Simples Nacional. Nós vamos estar falando nos próximos vídeos também sobre o que vai mudar na gestão financeira com todas essas mudanças na legislação tributária. E aproveito para fazer o convite novamente. Inscreva-se no meu canal, toca o sininho para receber mais vídeo, curta e compartilhe com os amigos aí para me poder estar levando esse conteúdo para mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.